Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 22, uma pergunta feita por Pilatos. Mateus 27, 22. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Amém? Podeis assentar. Nós estamos num culto festivo. Daqui a pouco nós teremos a cantata de Natal pelas nossas crianças, né? Aliás, estamos num mês de festa. Presentes para lá, presentes para cá, reuniões, confraternizações, é na igreja, é nos lares, é nas empresas. Há um espírito, né? No mês de dezembro, parece que um espírito de alegria que toma conta das pessoas. E tudo é festa. E eu fico pensando, Jesus, qual é a participação de Jesus nestas festas? Pilato estava com um problema na mão e ele pergunta: o que eu faço de Jesus? Natal é festa, é alegria, né? Nascimento de Jesus. E tem até algumas pessoas que ignoram que a igreja comemora o dia de Natal e essas coisas todas. Afinal, Jesus nasceu, não nasceu? Se foi dia 25 de dezembro, se não foi, também não importa muito. Para nós importa que ele nasceu. E ele é uma promessa de Deus para as nossas vidas, para as vidas pecadoras deste mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aparece a primeira profecia acerca do nascimento de Jesus Cristo, aquele que viria para resgatar ou restaurar a humanidade do seu pecado. E durante todo o Velho Testamento nós vamos encontrar promessas e mais promessas acerca do nascimento de Jesus Cristo. Alguns livros com uma ênfase um pouquinho maior, outros com uma ênfase um pouquinho menor, mas todos eles vêm mostrando de que um dia haveria de nascer o Filho de Deus, aquele que salvaria a humanidade do seu pecado. Então comemorar o Natal é muito bom, não é? O nascimento de Jesus. Mas eu fiquei pensando esses dias acerca disso e entendi que, apesar de toda a celebridade do Natal, toda a importância do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, eu percebi que a sua morte é mais importante do que o seu nascimento. Porque nós estávamos condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós estávamos condenados à morte, à separação eterna do Senhor. Mas através da sua morte, nós alcançamos a vida. Ele morreu para que você tivesse vida. Então é importante a morte de Jesus. E a Bíblia diz que ele se entregou por nós. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para morrer. Jesus não é um mártir, como muitos dizem. Não, ele não foi martirizado, ele se entregou espontaneamente, ele veio exatamente para isso.
porque Ele nos queria libertar. Estávamos escravizados no pecado. Eu costumo dizer que nós somos de Deus duas vezes, de fato e de direito. Primeiro, porque fomos formados por Ele, né? É interessante ver a criação do homem, porque todas as coisas foram criadas simplesmente porque Deus foi dizendo: haja e houve, haja luz, né? Haja aves e tal, e foi, até o homem. Ele disse: façamos o homem. E o homem foi feito, né? E foi colocado lá no jardim. Deus fez para ele uma esposa e colocou lá. É impressionante. Nós vamos meditar, né, no homem, o que é o homem. E a medicina tenta, e muita gente já tentou fazer pessoas, né, de outra forma, mas não acontece, né? Nós somos criaturas de Deus. Então nós somos de Deus porque fomos formados por Ele. Mas o homem que Deus colocou lá no jardim recebeu uma instrução, uma orientação, que ele podia fazer uso de tudo que tinha no jardim. Tudo estava à disposição do homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam do seu fruto, porque do dia que comer, vocês vão morrer. E o homem desobedeceu, quis, né, contrariar a Deus, e ali o homem morreu, foi separado de Deus, perdeu a comunhão com Deus, foi expulso do jardim. O Senhor colocou anjos com espadas inflamadas ao redor do jardim, para que o homem não voltasse mais a desfrutar das delícias que era aquele lugar. E às vezes eu fico tentando imaginar como é que era o homem antes do pecado. Que coisa, né? Devia ser uma felicidade sem comparação. Acho que não tínhamos, né, condições de definir o que seria, mas devia ser a coisa mais linda, mais gostosa do mundo, era viver naquele jardim. E o homem desprezou. E a Bíblia diz que nós agora herdamos de Adão todo esse pecado. Por isso que Paulo diz que todos, né, estamos mortos nas nossas ofensas e pecado. Mas aí Jesus Cristo veio. Esta condenação que era para mim, era para você. Ele assumiu na cruz, ocupou o meu e o teu lugar. E hoje eu e você podemos viver. Amém? Nós alcançamos vida através da morte de Jesus Cristo. Ele ocupou o meu lugar. Por isso eu estou aqui, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E tenho certeza que um dia o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, se eu estiver aqui, eu vou subir. Se eu estiver na sepultura, eu vou ressuscitar. Mas eu vou estar com Ele, porque a vida Ele me garante através da sua morte. Então a morte, ela é mais importante do que o Natal, o nascimento de Jesus. Mas eu comecei a pensar, a morte, e encontrei uma coisa melhor que a morte, mais importante que a morte: a ressurreição. Porque Jesus tivesse morrido e tivesse ficado lá, de nada adiantaria este sacrifício. Assim estão aqueles que se dizem aí, não é, deuses, como tantos outros, né? Buda morreu, está lá, onde o sepultaram. Maomé morreu, está lá, onde o sepultaram. Confúcio está lá, onde o sepultaram. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, está diante do Pai. E diz a Bíblia que Ele intercede por nós. Então mais importante do que ter morrido é Ele ter ressuscitado. E isto também é uma promessa de Deus. Jesus falou, alguém pediu um sinal, dá-nos um sinal. Ô geração perversa e incrédula,
ainda pedes um sinal? Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou ficar e vou ressuscitar. E Jesus falou com os seus discípulos, encorajou os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não é? E aí, eu percebi que melhor do que o Natal, do que a morte, do que a ressurreição, são as promessas que Ele fez para nós, não é? Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. Ele vai estar convosco todos os dias até a consumação do século, né? Eu vou subir e vou levar vocês para mim mesmo. E neste dia maravilhoso em que ele estava lá, né, dizendo aos seus discípulos acerca de tudo isso, diz a Bíblia que, de repente, ele começou a se elevar, a subir. E aí eu fico pensando, né? Como é que seria a reação, né? Ou se tiveram reação, talvez nem reação tiveram. Ficaram olhando pasmado, abismado, boca aberta, né? Olhando e Jesus subindo, olhando e Jesus subindo, olhando e Jesus subindo. Imagine. E de repente, uma nuvem veio e envolveu o Senhor. Mas neste momento, em que poderia entrar no coração deles uma tristeza profunda, uma decepção profunda, porque apesar de ter ouvido, ter caminhado, ter participado do ministério de Jesus, Jesus não estava mais com ele. Eu vejo essa experiência, né? Uma coisa era estar com Jesus ali, fisicamente, e outra coisa é você acreditar que Ele está com você, sem que você o veja. Na hora do perigo, você tem que crer que Jesus está. É mais fácil estar com Ele, não é? Fazer como Pedro: ah, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro estava entusiasmado: vem, Pedro. E Pedro vai. Mas diz a Bíblia que o vento bateu, o vento soprou, e nessa balançada que o vento deu em Pedro, ele temeu, e ele achou que ia, né? E começa a afundar. Ele diz: Senhor, socorre-me. E eu costumo pensar, né, que Pedro estava tão pertinho, porque na minha Bíblia está escrito que o Senhor estendeu a mão. Não diz que o Senhor correu, não é? Não diz que o Senhor fez, não. O Senhor estendeu a mão. E estendendo a mão, pegou a Pedro. Oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Jesus está conosco. E Ele prometeu muitas coisas, muitas bênçãos. E a maior bênção é um dia estar com Ele lá na glória. E é por isso que a gente comemora este nascimento. Porque Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está no céu. E nós estamos aqui aguardando, porque Ele prometeu voltar outra vez. O que eu li aqui, essa pergunta que eu li, não tem nada a ver com o Natal, mas tem a ver com Jesus. Neste dia, neste momento, Pilatos estava lá. Eu não sei se Pilatos tinha no seu coração algum temor, se Pilatos tinha compreendido de alguma maneira que Jesus era o Filho de Deus.
Quando ele fez essa pergunta, também eu não sei se ele estava preocupado com a esposa, porque a Bíblia diz que a esposa dele chegou lá e disse: Pilatos, não entre na questão deste justo, porque esta noite eu tive um sonho e fiquei tremendamente atormentada por isso. E Pilatos então agora tenta se desvencilhar, tenta se eximir de responsabilidade, no momento em que estava na mão dele o fazer ou não fazer. Ele disse até a Jesus: eu tenho autoridade, não é isso? Eu posso soltar e posso prender. Se ele tinha autoridade, e se ele gostava de Jesus, se ele entendia que Jesus era o Filho de Deus, por que não soltou Jesus? Ele tinha autoridade, mas estava numa posição que ele queria agradar todo mundo. Ele queria estar de bem com o governo romano, né? Ele temia perder a sua posição e assim por diante. Então, para tentar sair desta responsabilidade, ele pergunta ao povo: o que eu faço de Jesus Cristo? Não precisava nem perguntar, ele já sabia o que o povo ia dizer, inflamado pelos religiosos, pelos escribas, né? Pelos fariseus, pelos governantes da época, que não queria Jesus Cristo. Então lhe disseram: crucifica-o, crucifica-o. E aí trocaram Jesus por um ladrão, e Jesus assume o lugar para nos salvar. Mas a pergunta está aqui nesta noite: o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? É isso que eu quero que você pense nesta noite. O que é Jesus Cristo para você? O que Ele representa para a tua vida? E qual é a tua decisão nesta noite? O que eu faço de Jesus chamado Cristo? E essa pergunta é geral. Muito embora estamos aqui em 99, alguma coisa de salvos, de crentes que temem ao Senhor, eu te pergunto nesta noite: o que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? O que é que Jesus tem na tua vida? Qual a participação dele na tua vida, nos teus negócios? Qual é a parte de Jesus dentro da tua caminhada? Ele tem sido prioridade para você? Você tem atendido a sua voz? Você tem observado os seus mandamentos? Que crédito você tem dado a Jesus chamado Cristo? Muitas pessoas tentam enganar, assim como o mentiroso Ananias. Ananias não foi fulminado naquele dia porque deu metade da venda da sua fazenda. Não foi por isso. Aliás, ele não precisava nem dar, porque não era um mandamento dar. Mas a Bíblia diz que os irmãos daquela época, eles começaram a vender as suas propriedades para ajudar aqueles que estavam passando necessidade. Isso foi comovendo um a outro. A igreja cresceu assim, mas ninguém tinha obrigação de fazer isso. E Ananias então tenta enganar, porque todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Você não tem que fazer porque todo mundo faz. Você tem que fazer por convicção própria. Você quer servir a Deus? Sirva por convicção própria. Não venha para a igreja porque o seu pai vem para a igreja. Não venha para a igreja porque a sua esposa vem para a igreja. Vem para a igreja porque você tem convicção de que Jesus Cristo é o teu Salvador, é o teu Senhor. Faça o teu trabalho. Salvação é individual. Pai não salva filho, nem filho salva pai. Cada um dará conta a Deus da sua vida. E Ananias chegou lá, vendeu
e combinou com a esposa de dar metade. Ele poderia até ter dado metade. Irmão Pedro, eu vendi a casa por 100 mil reais. Estou trazendo 50 mil para dar à igreja, para ajudar os irmãos. Pedro ia dizer: muito bem, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus lhe dê em dobro, e assim por diante. Não, ele quis enganar. Irmão, ninguém engana o Senhor. Ninguém engana ao Senhor. E aí ele dá a metade como se estivesse dando tudo. E recebe a sentença: você não está enganando a nós, você está enganando a Deus, o Espírito de Deus, você está afrontando. E ele caiu morto, né? Então não adianta queremos enganar, porque o Senhor conhece a nossa vida. O que fazer de Jesus? Muitos tentam contradizê-lo, mas é impossível. Como os fariseus, que tentaram de todas as formas a achar em Jesus alguma coisa para chegar lá e dizer que ele era contra aquilo que ele pregava. Pegaram uma mulher em adultério, e segundo a lei de Moisés, as pessoas que fossem pegas em adultério deveriam ser apedrejadas. Então não precisava nem ir consultar a Jesus, era apedrejar. Mas foi a grande oportunidade de chegar lá e confrontar Jesus. Está aqui. Está pregando o amor, está pregando a liberdade, está pregando a salvação, está pregando bênção, está pregando tudo isso, né? Eu quero ver agora o que ele vai fazer. Senhor, nós pegamos essa mulher aqui no ato. Aí eu fico pensando, né? E o homem? Ela não adulterou sozinha, né? Mas trouxeram a mulher. A lei manda matar. E o Senhor, o que diz? E Jesus está lá, dando um tempo, né? Não adianta a gente querer saber o que ele estava escrevendo, que a gente não vai saber nunca, né? Quem sabe lá em cima a gente talvez nem vai se preocupar com isso, né? Chegou lá, maravilha de Deus, você não vai querer saber, né? Mas só lá poderíamos saber o que ele estava escrevendo. Mas ele estava lá escrevendo: mestre, será que o senhor não ouviu, né? A mulher está aqui, o que a gente faz? O que a lei diz? Ela deve ser apedrejada. Então, vamos cumprir a lei. O primeiro que não tiver pecado, pegue a pedra e pode atirar. Ele abaixa a cabeça, né? Irmão, não dá para contradizer Jesus. E um a um foi saindo, né? Jesus disse: eu sou o caminho. Tem outro, não tem dois, não tem três. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não adianta, não tem Maria, não tem Sebastião, não tem ninguém, nem Vó Rosa, nem nada mais. É Jesus Cristo o caminho que leva a Deus. Você pode correr para onde você quiser, se não entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo, não será salvo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Paulo diz que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Os irmãos cantam um hino que fala do conhecimento aí, né? Parece-me que é 11:33 de Romanos, né? Conhecimento é dele, ninguém instruiu ele, né? Ninguém estava lá para orientá-lo. Não, ele é ele e acabou. E não adianta, né? O que você está fazendo de Jesus Cristo? Muitos, meu horário está correndo.
muitos estão seguindo a Jesus, como o cego de Jericó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram parar o homem, né? Irmãos, a pessoa que tem um problema, é ela que sabe o problema dela. Não adianta você querer ajudar ou querer atrapalhar, não. Ela tem o seu objetivo, ela está com a necessidade e é só ela que vai, não é? Não, mas não precisa, ele não vai te ouvir, ele não vai te entender. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus havia caminhado, havia expulsado demônio, havia curado, havia ressuscitado morto. Poderia curar um cego, poderia. E o cego tinha essa convicção: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai: o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Então veja. E diz que ele passou a seguir a Jesus. É gratidão, gratidão ao Senhor. Aí se a gente for olhar a nossa vida, o que éramos antes de ser salvo, como nós vivíamos, como era a nossa família, como era a nossa convivência, e nós vamos olhar, depois que aceitamos Jesus, como foi mudado, como foi transformado, não é? Como Deus fez diferente. Agora tem paz, agora tem alegria, agora tem gozo, agora tem satisfação, agora tem comunhão. Não dá para seguir a Jesus, ser grato a Ele? Seguir a Jesus, eu diria que é o dever de todo o homem. Devia seguir a Jesus. Motivos de sobra nós temos. E eu pergunto a você: o que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? O que você está fazendo? Esta noite é a noite de você meditar. Esta noite é a noite de você pensar. Quem é Cristo para você? O que você está fazendo para Ele? Como está a sua vida diante dEle? Quem sabe seja esta noite de você entregar a sua vida a Jesus. Dizer a Ele: Senhor, eu sou pobre e necessitado, eu preciso de Ti. Eu quero, Senhor, esta salvação. Eu quero, Senhor, esta bênção, essa vitória. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Pense enquanto a gente canta. Está Jesus, por todos deixado em aflição. O qual pergunta à multidão: que farei em ti, Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Dirás um dia ao vê-lo que para ele
ainda está. O Nazareno em aflição, e se repete a pergunta então: que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Respondi hoje sei, tiras um dia ao vê-lo, que fará será julgado Jesus por ti, ou recebido com gratidão, e muito alegre dirás então: aceito Jesus Cristo. Que farás de Jesus Cristo? Respondi hoje sim, tira um dia ao vê-lo, que fará ele de mim. Aleluia. Parece que a pergunta do hino é mais forte do que a pergunta da palavra que foi feita nesta noite. Um dia você vai estar diante dele. O que ele vai fazer de mim? Aleluia. Eu gostaria de saber nesta noite, quem está disposto a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entregar a Ele a sua vida, os seus cuidados. Onde está aqui a primeira pessoa que quer fazer isso? Tomar essa decisão. Natal é bom, tudo é bom, mas se não tiver Jesus, nada disso tem valor. Festejar é maravilhoso, confraternização é tremenda, mas comunhão com Deus é mais importante. Onde tem aqui a primeira pessoa que gostaria de vir aqui à frente, receber a oração da igreja, entregando-se a Jesus Cristo? Tem alguém? Aí perto dos irmãos, tem alguém que não aceitou Jesus? Convide-o a vir até aqui. Deus quer mudar a tua vida. Alguém que está indeciso acerca da salvação, mesmo fazendo parte da igreja, e que nesta noite dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Tem alguém? Eu sei que Deus falou ao teu coração. Contudo, a decisão é sua. Ou aceite Jesus, ou despreze a salvação que Jesus tem para a tua vida. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês no nome de Jesus.